Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui pelo podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E hoje, nosso Notícias Comentadas desta quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. Bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão aí. E uma chuvinha, uma garoa até que gostosa, pode-se dizer, que nos contempla, dá uma refrescada no ambiente, porém, infelizmente, não é o suficiente para encher os reservatórios. Estamos aí com esse problema. Sabemos que há toda uma questão capitalista por trás da crise energética, é verdade. Há reportagens aí falando sobre a questão do desabastecimento e também como os operadores de termoelétricas acabam, de uma certa forma, se beneficiando desta crise e, aliás, porém, não podemos negar que a natureza pede socorro de fato. Isso a gente pode constatar por diversas notícias veiculadas Brasil afora, e este jornalista aqui que vos fala, ao descer para o litoral norte de São Paulo neste último final de semana, pôde constatar com seus próprios olhos, né? Como se diz, aliás, no penúltimo, né? No feriado do dia 7, este jornalista que vos fala pôde constatar com seus próprios olhos, como é hábito dizer, a situação dramática da represa de Paraibuna, que de uma represa está uma verdadeira resseca. Aquela represa está uma resseca, para falar a verdade. Porém, torcemos que a situação melhore e que o regime de chuva se equilibre e a partir aí, claro que setembro sabemos que é um mês mais delicado, mas esperamos que a partir de outubro, já com o verão querendo bater as portas, a coisa vá se equilibrando. E fora a questão das queimadas, a seca e o calor intenso, fora a atividade humana, sempre a atividade humana, né? Eu estava vendo uma. Isso aí também acaba provocando sérios problemas. Falar em atividade humana, estava vendo aí uma notícia, eu admito que eu não entrei para ler com mais detalhes, mas estava falando aí na Dinamarca que devido a hábitos culturais, hábitos tribais, antigos aí daquele povoado, daquela civilização, mataram a facas. Sim, esfaquearam mais de 1.000 golfinhos. É isso mesmo que vocês escutaram. Por questões ritualísticas, questões tribais aí da comunidade dinamarquesa. Claro que nem todos os dinamarqueses concordam com isso, não vamos aqui generalizar, mas um grupo de imbecis, um grupo aí de idiotas, de criminosos, esfaquearam mais de 1.000 golfinhos em cumprimento a tradições ritualísticas que infelizmente demonstra que em milhares de anos essa gente não conseguiu evoluir, né? Não conseguiu se desenvolver. O que é mais triste ainda, porque é de um chamado país de primeiro mundo, né? Então, se isso aí é primeiro mundo, quero nem saber o que seria se fosse um país de chamado terceiro mundo, né? Ai, ai, situação bastante complicada. Eu não queria falar isso, né? Mas após ler essa notícia, às vezes eu tenho a sensação de que Deus criou tudo e quando chegou na hora de criar o ser humano, ele
achou melhor deixar com o capeta. Aí falou: Ô capeta, vem cá, já que eu não deixei você criar nada, eu vou deixar você criar o ser humano. Toy, faz do jeito que você quiser. Complicado. Mas voltando à questão das queimadas que estávamos falando aqui, o São José dos Campos também pegou fogo, literalmente, no noticiário desta semana. Eu vou falar aqui na ordem inversa dos fatos, pois ontem, quarta-feira, tivemos aí um carro pegando fogo na proximidade do Carrefour, aqui na altura do Carrefour, e os motoristas tendo que desviar. Na terça-feira, foi um grave acidente entre um caminhão, um ônibus e um carro de passeio, que acabou na morte das 6 pessoas que estavam dentro do veículo menor, além do ferimento de outras 8 no ônibus que acabou sendo responsável, né, pelo acidente como um todo. Ele não conseguiu frear e acabou prensando o veículo entre os dois carros, né, os dois transportes maiores, e para além disso resultou num incêndio também que carbonizou todas as 6 vítimas dentro deste veículo. Imagens fortes, imagens feias, a turma, né, não se veicula, não se costuma veicular esse tipo de material nos grandes jornais, mas hoje em dia com o Facebook, o WhatsApp é mais capaz, existe uma possibilidade maior de se veicular, se divulgar esse tipo de material. Eu acabei recebendo por parte de alguns colegas e olha, é perturbador, para não dizer outras coisas. E para no começo da semana, nessa segunda-feira, tivemos um protesto aqui na favela Santa Cruz, ou na comunidade Santa Cruz, melhor dizendo. Eu particularmente, claro, e aí isso aí é de cada um, mas vendo aquelas favelas do Rio de Janeiro e mesmo de São Paulo, eu já não considero a Santa Cruz uma favela propriamente. É um bairro pobre, é um bairro precário, né? Mas ele tem um mínimo de organização, de infraestrutura, apesar de ainda precisar de muita coisa, evidentemente, né? Não estou aqui dizendo que não é um bairro carente, mas não é também barracão, não estamos falando aí de barracões caindo aos pedaços, pelo menos não na maioria dos casos, e isso, modéstia à parte, eu falo com um certo conhecimento de causa de quem circula relativamente bastante por lá, por outras questões, por outras oportunidades. Mas a questão não é essa. Estamos falando aí do protesto que acabou resultando no incêndio de alguns veículos e depredação aqui na cidade, em especial nas avenidas, a chamada Fundo do Vale, e também na parte de cima, também dando acesso à comunidade Santa Cruz, a Avenida Nelson Dávila, famosa aqui em São José dos Campos. Há algumas ações de baderneiros, de gente envolvida com o crime, em protesto contra a morte de um jovem morador da região chamado Tubarão. É claro, o apelido, né, do garoto, o Tubarão, e também, infelizmente, a participação de moradores, trabalhadores, pessoas inocentes, pessoas que não têm ligação com o crime, mas devido a questões familiares, a questões comunitárias,
padeceram-se, sentiram a mesma dor e resolveram participar também da manifestação contra a morte de um igual. Eu não vou entrar muito aqui na questão de quem é o tal tubarão. As histórias são muito dispersas, não há assim. A gente tem visto, procurado dar todo um zelo, toda uma seriedade nesse caso, porém estamos vendo aí que muita coisa não bate. O que se sabe até o momento é que realmente esse jovem, infelizmente, era envolvido com o crime. Não me pergunte qual, de qual tipo, se esse, se aquele ou se todos, mas de qualquer forma foi durante uma ação da polícia. Consta-se que ele havia se rendido e mesmo assim a PM abriu fogo e o executou a sangue frio. Aí está a questão. Eu não estava lá, não sei de testemunhos, não sei quem estava lá. A questão é que ele foi morto, não teve, por essa versão, não teve direito a julgamento e não está previsto execução no Código Penal, pelo menos não para esse tipo de crime, mas, ao que consta, segundo essa versão, a Polícia Militar não quis nem saber. Bom, de qualquer forma, devido à morte do jovem, infelizmente, moradores, repito, que não tem nada a ver com a criminalidade e também moradores que a gente sabe que infelizmente cooperam e movimentam o esquema das biqueiras e do crime na comunidade Santa Cruz acabaram se envolvendo e causando todo o cenário caótico que vimos nesta região central, aqui na região central em São José dos Campos, nesta segunda-feira. A polícia acabou precisando tomar as devidas medidas e durante essa semana, pelo que me consta, e isso vai durar durante algo em torno de 2 semanas, e eu pude constatar ainda ontem, vielas, ruas aí fechadas pela polícia, principalmente para fazer a chamada blitz, né, dos veículos. Não fui parado, não fui questionado de nada, pude rondar aqui o São Dimas nas proximidades da comunidade, não fui abordado, não me questionaram nada, mas pude ver alguns veículos sendo parados, alguns motoristas sendo questionados e depois a polícia se deslocando para outras áreas. Então, de qualquer forma, pelo menos durante essa semana e provavelmente a próxima, a coisa não vai estar aí muito bonita. Agora, fazendo jus à questão, né? Repito, não estou aqui defendendo a execução do tal tubarão, porém, santo ele não era, né? Ao que tudo consta. O que chama atenção é que se ainda fosse uma execução, a morte de um jovem trabalhador, de um jovem inocente, de um jovem que zela pela comunidade e que procura seguir caminhos mais corretos, eu ainda não justificando o que fizeram com relação a queimar caminhão, queimar veículos aí de terceiros, de outros trabalhadores, mas ainda seria no mínimo compreensível a manifestação, compreensível aquele todo aquele toda aquela pane, né, que tivemos aí no nosso sistema, chamemos assim. Mas fazer tudo isso em prol de uma pessoa que, pelo menos juntando as diversas versões, não era alguém assim, podemos dizer, tão do bem,
Então fica no mínimo estranho tudo o que ocorreu. Mas, repito, né? Não estou aqui para agora ficar fazendo papel de juiz. A questão é que ocorreu um fato, ocorreu uma execução e pegando a versão que está sendo divulgada aí por alguns, realmente ele deveria estar preso e não morto. Porém, não sabemos como foi a ação, como foi a abordagem, então também não vou aqui ficar malhando os policiais envolvidos, porque eu não estava lá, apenas estou lidando com uma disputa de versões e, claro, a depender da versão que a gente adota, temos que a partir daí identificar os culpados. Mas é isso, São José dos Campos, então, região aqui do Vale do Paraíba pegou fogo, né? Literalmente aí nos últimos dias. E o que não pegou fogo, mas procurou fazer bastante faísca, foram as manifestações do último domingo, aqui da chamada terceira via eleitoral, da terceira via política, que clama por eleições e por nomes que não sejam nem os da esquerda representada por Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, e nem da extrema-direita, representada por Jair Messias Bolsonaro, atualmente presidente do Brasil e sem partido. E apesar de ser chamada por grupos da chamada direita liberal, apesar da manifestação ser convocada por grupos da chamada direita liberal, não tivemos também a participação de pessoas um pouco mais ligadas ou supostamente ligadas ao centro, também à esquerda, acabando formando aí uma verdadeira miscelânea de movimentos antibolsonaristas, porém também antilulistas, antipetistas. Inclusive do ex-ministro da era lulopetista, o Ciro Gomes, que, na ânsia de ser presidente do Brasil, convocou também o PDT a participar das manifestações organizadas pelo Movimento Brasil Livre. Esse mesmo Movimento Brasil Livre, que junto com o chamado Partido Novo, entre outros grupos da direita liberal, estiveram apoiando Jair Messias Bolsonaro na sua eleição, em especial no segundo turno, e não tiveram o mínimo problema em abraçar a política deste candidato, em abraçar o ideal deste candidato, que aliás eles hoje criticam, eles hoje atacam, como foi o caso, por exemplo, do PSDB. O PSDB, no qual posso pegar aqui e representá-lo na figura do seu João Dória, que aliás hoje em dia acho que é o principal destaque, o principal rosto do PSDB, e podemos observar não só ele como uma cara do PSDB, mas também uma cara dessa chamada direita liberal, dessa direita oportunista, que apoiou Jair Bolsonaro quando foi interessante e hoje busca ser a chamada terceira via eleitoral e busca romper com aquilo que apoiou outrora. E se você está insatisfeito com muito do que a gente tem visto do atual governo federal,
podemos colocar aí na conta desse pessoal também, MBL, Novo, PSDB, Democratas, entre outros aí que queiram incluir na lista. E eu acho que o governador de São Paulo, João Dória, o João Dancinha Dória, fez a dancinha da terceira via aí na última manifestação. Manifestação essa que, com exceção de alguns momentos na Paulista de maior aglomeração, não houve aí grande intensividade, não houve aí grande massividade em outras capitais e no Brasil de uma forma geral, mostrando o quanto a terceira via está desacreditada no grosso modo Brasil afora. E o João Dória, ele até, eu acho até justo isso por um lado, porque na verdade a população, grosso modo, tem visto aí o comportamento de muitos dos políticos aí dessa chamada terceira via e vendo como eles, uns mais, outros menos, mas como eles têm se comportado e demonstrado serem cada vez mais parecidos, repito, com a figura do nosso governador do estado, que quando precisa, quando convém, faz o que lhe der na telha, muda o discurso quando interessante, faz carícia com uma mão para poder dar a bofetada na outra e muitas vezes pisa naqueles que o ajudam ou naqueles que estão no seu caminho sem o mínimo pudor, sem o mínimo ressentimento, sem a mínima preocupação e são verdadeiros alpinistas políticos, querem se vangloriar, querem se beneficiar de um verdadeiro trampolim político e farão isso com unhas e dentes, claro que sempre com aquela máscara, sempre com aquela imagem de bom moço, com aquele terno bem cortado, aquela gravata bem retinha, aquela barba bem feita, o cabelo bem penteado, porém com práticas internas, com extremamente rançosa, extremamente agressiva, extremamente carnívora, que, como eu disse, não vai perdoar esse ou aquele se estiverem atrapalhando o seu objetivo pelo poder. Eu acho que isso resume um pouco a figura do governador de São Paulo, João Dória, assim como resume também o seu partido, o PSDB, e os outros partidos que estiveram engrossando o caldo nas chamadas manifestações da Terceira Via desse último dia 12 de setembro de 2021 e, para além dos partidos, também caracteriza bastante grupos como o Movimento Brasil Livre, liderados pelo deputado federal Kim Kataguiri e o deputado estadual paulista Arthur Duval, o youtuber Mamãe Falei, entre outros nomes que conhecemos aí. Pessoalmente, não sou inimigo de ninguém, mas acho que certas coisas, e aqui no canal estamos abertos e aptos para chamar a essa discussão, a esse debate, são importantes de serem faladas. A gente peneirando, ouvindo diversos noticiários, procurando democraticamente ouvir e conversar com todos, nós vamos formando o nosso próprio pensamento, nossa própria linha de raciocínio e acredito que isso tudo nada mais é do que uma miscelânea, do que o famoso
juntar Lé com Cré e tirar nossas próprias conclusões do que significa tudo isso. De resto, o respeito a todos deve prevalecer antes de tudo e acho que através das nossas ações, das nossas políticas e para aqueles que têm fé no nosso sistema eleitoral, não botar razão, não dar valor para esse tipo de comportamento político. Fico aqui então com o nosso Notícias Comentadas de hoje. Uma ótima quinta-feira e resto de semana. Um bom dia e tchau!